uma demanda apresentada pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, que está sendo julgada hoje, a partir de hoje, no Supremo Tribunal Federal. O que é que a defesa do Bolsonaro pede? Que o Alexandre de Moraes seja afastado da condição de relator. Olha a cara dele aí. Um leve sorriso. Isso aí deve ter sido depois de fazer o Pix para a Arena Corinthians, né? Certeza que foi. Logo depois dele fazer o Pix para a Arena Corinthians. Bom, a defesa do Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal para dizer que na avaliação dela, defesa do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes deve ser considerado suspeito, portanto impedido de ser o relator dos processos contra Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é uma das partes envolvidas no processo. Ele é parte interessada no processo. Ele é vítima no processo, na investigação. Não é? Então, a defesa do Bolsonaro diz o seguinte: bom, como é que um juiz que é parte do processo vai julgar esse processo? Não faz sentido. Vai ser um julgamento viciado, digamos assim. Né? Ele não pode ser relator dessa denúncia. Tem que ser outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Vale ressaltar que isso já foi discutido uma vez. E os ministros... Aí você tem duas possibilidades. Né? Uma delas, de o próprio ministro dizer, não, e isso acontece eventualmente, né? Acho até que menos do que deveria, mas acontece. Quando o ministro do Supremo diz, não, eu não vou participar desse inquérito, eu não vou participar desse julgamento, porque há um determinado episódio que me vincula ao acontecimento. Acontece. Nem sempre, e nem tanto quanto deveria, mas acontece. No caso do ministro Alexandre de Moraes, só haveria duas hipóteses para o afastamento dele. Ou que ele dissesse isso, assim, olha, eu como parte citada, tentaram me matar, tinha um plano para me matar, fizeram campana para me matar, eu não vou participar, eu não vou ser o relator desse inquérito, porque o meu julgamento a respeito dos fatos pode ficar viciado. Eu vou olhar para esse inquérito e vou falar, poxa, mas esses caras queriam me matar, eles fizeram uma campana para me matar. Né? Essa era uma possibilidade. A outra era de os pares dele, a partir da provocação da defesa do Bolsonaro, então chega a defesa do Bolsonaro e coloca o bode na sala. E fala, ó, gente, não vai dar. Né? Ele não pode assumir essa condição de relator do processo. E aí os colegas do Alexandre de Moraes avaliam e dizem, de fato, temos um problema aqui, então vamos retirá-lo dessa condição. São essas duas possibilidades, e nenhuma delas vai acontecer. Alexandre de Moraes, né, se tivesse que se declarar suspeito para participar da relatoria ou do julgamento, já teria feito isso há algum tempo. E já há maioria no Supremo Tribunal Federal para rejeitar o recurso da defesa do Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje, em plenário virtual, para negar recurso da defesa do ex-presidente Bolsonaro a respeito do chamado inquérito do golpe. Os advogados pediram que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, seja declarado impedido de julgar esse processo por ser supostamente parte ou diretamente interessado. O pedido tem como relator o presidente do Supremo, o ministro Barroso. O julgamento no plenário virtual começou hoje, vai até o próximo dia 13, mas começou, para vocês terem uma ideia de como o Supremo está unido nessa tese. Começou hoje e já tem maioria hoje. Embora os ministros tenham ainda mais uma semana. É plenário virtual, então é só depositar o voto no sistema. E já fizeram isso hoje, primeiro dia de prazo. A maioria deles, pelo menos. O pedido tem como relator o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Por volta das 3 da tarde, o plenário virtual formou maioria no caso. Quem votou a favor do Alexandre de Moraes no inquérito contra o pedido do Bolsonaro para afastá-lo? Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. São 5, certo? Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Zanin e Dias Toffoli. Eles seguiram o voto do relator, que é o ministro Barroso. Portanto, já são 6 votos. Como são 11 ministros, no máximo 6-5. Então, já era. Eles definiram o quê? Que Alexandre de Moraes pode seguir como relator e participar das decisões ligadas à investigação. No voto, que foi seguido pela maioria, Barroso afirmou que o pedido não foi devidamente fundamentado e que os crimes investigados no inquérito atentariam contra toda a coletividade, ou seja, em última análise, levariam ao impedimento de todo o poder judiciário. Porque na avaliação do ministro Barroso,
o ataque era contra a instituição, muito personificado no Alexandre de Moraes, mas às vezes nele próprio, ministro Barroso, às vezes na ministra Carmen Lúcia, no ministro Gilmar Mendes, no ministro Zanin. O ministro Alexandre de Moraes declarou-se impedido de analisar esse recurso. Então, nisso ele disse que ele não pode participar. Falou assim, bom, tem a defesa de um réu dizendo que eu não posso participar do inquérito. Então, eu vou ficar quieto aqui, deixa que os outros votem por mim. As hipóteses de impedimento que fazem um juiz se afastar de determinado processo estão previstas no Código de Processo Penal. O juiz fica impedido, por exemplo, quando um cônjuge ou parente tiver atuado naquele processo. Quando o próprio magistrado tiver atuado no caso como advogado. Aconteceu, por exemplo, com o Cristiano Zanin em casos da Lava Jato. Ele foi advogado do Lula na Lava Jato. Teve recentemente um episódio, não vou me lembrar qual aqui de cabeça, de memória, envolvendo o ex-presidente Lula. Ele era o peticionário daquela demanda que foi o Supremo Tribunal Federal. Então seria óbvio, né? Você, pô, eu que pedi, o tempo passou, eu saí da condição de advogado para ministro do Supremo, então não vou participar, é óbvio, né? Então, o que disse o Barroso a respeito da demanda do Bolsonaro? O recurso não indicou especificamente quais trechos da decisão anterior estavam sendo contestados. As hipóteses levantadas pela defesa não caracterizam situações de impedimento. O Supremo já afastou o impedimento de Moraes em inquéritos anteriores, como o dos atos golpistas de 8 de janeiro, por considerar que os crimes julgados têm como vítima o Supremo, a instituição, a coletividade. Logo, se fosse acolhida a tese suscitada pela defesa, todos os órgãos do Poder Judiciário estariam impedidos de apurar esse tipo de crime contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições públicas, escreveu. Então, está mantida a relatoria de Alexandre de Moraes no inquérito. Eu vou mandar um vídeo sobre outra coisa aí, pode ser? Se puder, eu não sei se pode, eu não consegui abrir o vídeo aqui. Se puder abrir, a gente mostra. Se não puder, tudo bem. Me distrair aqui porque eu vi uma outra notícia interessante. Tá rindo, né, Thiago? Meu garoto. Hã? Procurar em outro lugar? Esse aí não pode, né? Se tem direitos autorais, então a gente não pode colocar qualquer vídeo no ar aqui, depende do vídeo, etc e tal. Mas, para resumir a história aqui, a defesa do Bolsonaro já sabia que o Supremo não ia afastar o Alexandre de Moraes. E aqui não é... Eu não estou adjetivando nada, nem julgando nada, né? Essa é só o que quer a defesa de Jair Bolsonaro, construir a tese, construir a narrativa política, para usar uma expressão que eu não gosto de usar, mas ela é cada vez mais comum e cada vez mais ocorre na nossa mente, para construir a história, a tese de que o Bolsonaro é um perseguido político, especialmente pelo Alexandre de Moraes, e que a presença do Alexandre de Moraes na condição de relator e depois na condição de julgador, assim como na condição de vítima, vicia o processo e que, portanto, uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro não será legítima. É isso o que o presidente Bolsonaro quer construir, muito mais do que uma saída jurídica, que parece não haver mesmo para ele, né? Afinal de contas há provas muito contundentes contra ele, além e muito mais do que uma discussão jurídica, ele quer construir, e isso é muito importante, vídeo que aconteceu com o ex-presidente Lula no julgamento da Lava Jato, é muito importante construir a sua versão a respeito dos fatos, para além dos fatos, ele quer construir a tese de que o julgamento é viciado. E ele avisou que era viciado, ele foi ao Supremo dizer que era viciado, mas o Supremo, num grande conluio contra ele, decidiu manter no comando da investigação um juiz que não poderia estar lá, como ele também tinha denunciado, segundo a defesa. Portanto, ao final desse processo todo, caso seja condenado, ele vai dizer, sim, fui condenado, mas fui condenado de maneira ilegítima, por um juiz que não podia estar lá. E foi mantido pelo espírito de corpo, pelo corporativismo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Interessante da gente acompanhar o voto, ainda não foram registrados, pelo menos não pingou aqui para mim, os votos dos 2 ministros indicados pelo ex-presidente Bolsonaro,
o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.